Shalom a todos, que a paz de Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, o ungido, esteja convosco. Então, trazer para vocês aqui o acompanhamento hoje de como foi feito os nossos vídeos aqui de áudio e leitura da Bíblia, ou seja, aqui nesse caso, o vídeo de leitura já foi feito e aí ele vai ser agora masterizado, preparado para subir para o YouTube, certo? Então aqui eu estou no 21, que foi o que eu fiz por último, certo? E vou trazer para vocês aqui o acompanhamento, conversando para vocês verem como foi feito aí feito os vídeos em tese, certo? E conversando com vocês para tentar e mostrar que não há corte, certo? Então, aqui a gente está no aplicativo que a gente usou o tempo inteiro aí, que é da InShot, que ajudou bastante, né? O InShot, como alguns queiram, certo? Então, aqui primeiro eu vou apagar os áudios do capítulo 21, né? O áudio, né? Os áudios no sentido de que eles eram cortados e ficavam, então, vamos dizer, em pedaços, você já vai entender como, né? Aqui vamos excluir, então, os cortes que eu fazia, né? Na imagem, já vou explicar também o porquê da imagem, também já explico aqui o porquê dessa partezinha azulzinha aqui embaixo, tá? Que é para tampar algumas partes aqui da tela, certo? Então, vamos direto, então, ao que geralmente eu iria fazer, né? Então, a gente vai que não vai perder tanto tempo, né? Conversando aqui muito nesse caso, certo? Então, aqui primeiro eu preciso agora preparar a tela, então eu pego geralmente quase encho aqui a tela inteira, porque você vê que ele foi gravado assim, né? Então tem essas partes ali do lado, né? Essa aqui é a gravação normal dele, lá em cima tem o horário, né? Tem sinal de internet, né? Ali 4h16 da manhã foi o horário que eu gravei, certo? E aqui então aparece ali outras coisas ali, o gravador lá verdinho lá do lado e tal, então que o símbolo, né, do canal aqui embaixo que a gente não quer que apareça, certo? Então aqui ele vai sair assim, a gente vai preparar assim, e a base aqui é essas referências de leitura da Bíblia ali, certo? Então essa aqui é a partezinha um pouquinho mais chato, que tem que fazer o enquadramento, certo? Então aqui praticamente enquadrou, só vamos ver bem certinho aqui. Se vamos conseguir enquadrar certinho, ok? E aí o que eu faço? Eu preciso mudar aqui a tela para mim ver realmente se ele está enquadradinho do jeito que eu quero. E em princípio é isso aí mesmo, tá? Então agora aqui voltando aqui para essa parte, então aqui eu vou fazer o ajuste, né? Dessa parte aqui de baixo, tá, pessoal? Então aqui, ó, você vê aqui que ele ficava essa partezinha aqui ali embaixo atrapalhando. Claro que aqui eu vou levar um pouquinho mais de tempo do que eu levo costumamente, porque eu vou explicar algumas coisas para vocês, tá? Então aqui essa parte aqui também tinha uma parte preta, que você vê que aparece aquela parte aqui em cima, ó. Ali está aparecendo o horário, né? Nessa partezinha dessa linha branca aqui, o horário. Só que agora eu vou tampar ela com um negócio que eu fiz para poder tampar, certo? Que é da própria, como um próprio fundo de imagem ali que eu recortei, ok? Então feito isso aqui, então agora eu vou puxar esse aqui para vir aqui pro exato início, para poder fazer, tampar todos, né? Então tem a parte de cima e a parte de baixo. Feito isso aqui, tá liberado aqui, só precisamos agora achar o ponto que a gente faz um segundo antes do narrador começar a narrar. Vamos lá? Apocalipse 3 e 2, mais ou menos. Então vou cortar mais ou menos aqui por 2 e 2, mais ou menos para ter um segundo. Vamos ver. Opa, eu errei aqui, vamos voltar. Eu não posso fazer aqui ainda esse ajuste aqui. Então a gente se perde um pouco, porque fala aqui um pouco com vocês também, senão ele vai sumir aquela parte azulzinha ali debaixo. Nós vamos ver aqui, ó. Apocalipse. Vamos cortar aqui. Apocalipse. Apocalipse. Ele deu um segundo aí mais ou menos. Vamos ver agora aqui, ó. Você vê que tá zerado ali embaixo. Aí já deu um segundo mais ou menos aqui de abertura, introdução aqui para dar tempo para poder fazer a leitura. Agora sim eu posso trazer essa parte aqui, ó. Ok?
Agora aqui, para mim poder fazer os cortes na imagem, eu preciso retirar o áudio, né, do vídeo em si, separar eles para poder fazer os cortes. Então vou colocar aqui extrair áudio. E enquanto ele vai extraindo o áudio ali, eu já vou explicar aqui para vocês, já extraiu, que daí eu começo a fazer os cortes. Então a gente começa, geralmente ele tem um subtítulo aqui, né, um título. E aí então eu precisava enquadrar o título. Nesse aqui ele não vai ter, nós já vamos entrar direto para a leitura, então bora seguir a leitura aí para fazer o primeiro corte certinho, para enquadrar ali aonde ele vai ficar. Apocalipse, capítulo 22. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça de Você vê que ele já demorou um pouquinho para fazer a mudança ali no tempo. Então esse aqui é um probleminha que tem, mas não atrapalha nada lá na leitura. Mas aqui nós, como somos um pouco mais perfeccionistas, queremos deixar ele bem quadradinho. Então vamos ver aqui, ó. do Cordeiro. Então aqui eu faço o corte e já vou preparar aqui a saída para o próximo versículo. Sabe, não vai dar muita coisa aqui não, tá? Deu um segundo, mas... Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça de uma e outra margem do rio está a árvore da vida que produz doce então, que geralmente... para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer... Então aqui geralmente a gente consegue ir um pouquinho para frente, né? Até para ganhar tempo. Nunca a cura dos povos. A cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela está contemplar-vos o servirão, contemplarão a sua face e na sua fronte está o nome dele. Então já porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Eu faço o corte aqui para enquadrar e faço congelamento da imagem aqui para poder fazer o início. Aqui, para nós poder enquadrar lá essa leitura lá para cima, vou pegar aqui quando ele começa a mexer. Ele começa a mexer ali. Então aqui eu vou fazer o corte, beleza? Aqui eu apago essa aqui e vamos ver aqui a entrada. Séculos dos séculos. A certeza do cumprimento da profecia desse livro. Então veja que ele já enquadrou bem melhor do que estava. Desse livro. Disse-me ainda, de novo. Essas profetas envio devem acontecer. Eis que venho sem... Veja que ele ficou um pouquinho demorado. Descer. Então aqui eu preciso fazer esse cortezinho aqui, deve dar a mínima coisa, mas vai dar, né? Porque de mínimo em mínimo depois ele vai cair acabando fora em algum momento ali de não fazer o enquadramento correto dessa partezinha branca da leitura. Devem acontecer. Eis que venho sem demora. Venha esse livro. As admoestações e as promessas finais. Veja que ali ele não dá certo, ó. Esse livro. As admoestações e as promessas. Então, para mim deixar essa parte ali bem ajeitadinha, né? Porque ele vai subir as admoestações e as promessas finais. Esse livro. Então eu faço aqui o corte, vou levar ele aqui para mim poder deixar e dar ênfase ao subtítulo, né? Vou achar aqui o momento onde ele vai fazer essa transição e vou fazer o corte apagando essa outra parte aqui para ficar assim. Desse livro. As admoestações e as promessas finais. Eu, João, sou quem ouvi que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Então ele me disse, vê. Veja, aqui já vai ficar fora, né? Então vamos ajeitar aqui. Coisas para adorá-lo. Faço o corte aqui, vejo bem certinho aqui onde ele vai fazer a transição, a mudança. E vou fazer o corte. Vamos ver como é que vai ficar. Essas coisas para adorá-lo. Então ele me disse, que já enquadrou e já ficou melhor, faças né? As palavras deste livro. Adora a Deus. Disse-me ainda, não, continue. Passei um pouquinho. Que o tempo está próximo. Continue. O justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. E eis que venho sem demora certinho, né? a cada um segundo as suas obras. Eu sou o alfa ele tá dentro e o fim. Bem-aventurados aqui tempo que eu programei, o direito à árvore da vida. E entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os
idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Eu, Jesus, enviei e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito Que ele entrou certinho. da manhã. O Espírito e a noiva dizem: Tem que ajeitar vem, essa parte, porque ele acaba não quiser entrando receba certinho. de graça a água da vida. A conclusão Veja do como é que ele livro. foi gravado, ó. Veja bem. Quem quiser receba A de conclusão graça do livro. a água da vida. A conclusão do livro. Então ele não ia aparecer a conclusão do livro, ele fica fora, entende? Então o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que pegar o final ali da água da vida. Receba de graça a água da vida. Ó, não deu nem tempo de fazer a água da vida, ele já subiu, né? Então, primeiro que eu vou fazer agora aqui, então eu vou congelar a imagem aqui para manter aquela imagem ali e vou fazer um corte ali. A água da vida. Para essa ser a parte final. E aí vou achar então o momento, né, em que ele vai mexer aquela partezinha branca ali para mudar o versículo. Então aqui, ó, eu vou fazer o corte e vamos ver como é que vai ficar. De graça a água da vida. A conclusão do livro. Feito isso ali, agora eu quero destacar aqui então o subtítulo ali, coisa que ele passa reto, né? A vida. A conclusão do livro. Só que eu também quero fazer um corte aqui na leitura porque ele não vai ficar bem encaixado. Veja que quando ele vai ler a conclusão do livro, ó, ele não chegou lá ali na partezinha que ele vai parar, né? Então aqui eu vou fazer um corte aqui e trago ele para cá. Já, claro que sem explicar aqui ia ser um pouquinho mais rápido o vídeo, mas estou tentando mostrar para vocês como é que eu fiz explicando. A conclusão do livro. Vamos de novo? Receba de graça a água da vida. A conclusão do livro. Então aqui eu faço aqui, só que eu não gostei que tem alguma coisa aqui que fez algum barulho aqui. A água da vida. Tem um barulhinho aqui. Da vida. Vou tirar esse barulhinho. Da vida. Cortando aqui essa parte aqui, ó. Vamos ver se é isso. A água da vida. A conclusão do livro. Isso. É que às vezes é a própria voz do leitor, né? Que é da língua, né? Da saliva que acaba fazendo isso ali. A água da vida. A conclusão do livro. Eu a todo aquele que ouve as palavras da profecia. A conclusão do livro. Eu a todo aquele que acrescentará os flagelos escritos nesse livro. E se alguém tirar então, como ele não mudou, eu tenho que achar aqui nos escritos nesse livro e fazer o corte. Flagelos escritos nesse livro. Então faço o corte aqui e já vou achar aqui a mudança aqui dele para encaixar certinho aqui a mudança na leitura. Os flagelos escritos nesse livro. E se alguém tirar qualquer coisa legal. Das palavras santa e das coisas que se acham escritas nesse livro. Aquele que dá testemunho destas coisas que você vê que acham escritas nesse livro. Aquele que dá testemunho destas... Vamos ter que dar um tempinho aqui, porque com essa mudança aqui, ele pegou, não leu aquela parte ali, né? Aquele que dá testemunho, né? Você vai ver aqui, ó. Acham escritas nesse livro. Aquele que dá testemunho... Então, nós vamos ter que botar ele andando ali um pouquinho mais para cima. Nesse livro. E puxar ele um pouco mais para cá, ó. Acho que vai ser aqui mais ou menos. E das coisas que se acham escritas nesse livro. Aquele que dá testemunho... Vai ficar de novo um sonzinho aqui. Nesse livro. Vamos tirar esse sonzinho daqui, que é da saliva do leitor. Coisas que se acham escritas nesse livro. Aquele que dá testemunho de... Fazer o corte aqui do áudio. Aqui. Vamos ver como é que vai ficar. Nesse livro. Aquele que dá testemunho de... Veja que quase ele foi lá em cima, tá? Aqui, essa parte aqui, eu vou acelerar um pouquinho para fazer com que chegue lá em cima mais rápido para encaixar melhor aqui a voz do narrador. Mais ou menos aqui. Então aqui eu pego a velocidade aqui
E vou deixar um pouco mais rápido. Talvez 1:10, vamos ver. Nesse livro, aquele que dá para colocar um pouco mais. Nesse livro, aquele que dá testemunho. Olha, quase foi onde eu queria, né? Então, um pouquinho mais. 50 acho que ainda não vai dar. Escritas nesse livro, aquele que dá testemunho desta. Não ficando feio, dá para levar um pouco mais. Nesse livro, aquele que dá esse livro. Deixa eu fazer um cortezinho aqui ainda. Vamos ver. Acham escritas nesse livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. A bênção. A graça. Então, veja aqui que ali deu certo, né? Então vamos pegar aqui e fazer o corte onde diz: Amém, vem, Senhor Jesus. Sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Faço o corte aqui, encaixo aqui para ele fazer a mudança certinho. Cortamos aqui. Vem, Senhor Jesus. A bênção. Só que eu vou ter que fazer aqui o congelamento da imagem para dar o destaque ao subtítulo. Senhor Jesus. A bênção. Entendeu? Senhor Jesus. A bênção. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Então aqui ele vai terminar, né? E você vê aí que eu estava gravando, certo? Aí, no caso, eu vou apertar ali no parar, Seja não com vai todos. parar, né? Apocalipse, capítulo. Só vou mostrar aqui para você, vou diminuir a tela aqui, que não vai mudar lá em relação. Então aqui está a gravação, né? O último que nós fechamos aí a gravação, 14 de fevereiro. Aí você consegue ver ali do lado. Certo? A gravação foi feita às 4h20 da manhã. Certo? Fizemos pelo ASScreen. Então o vídeo, né? A gravação, né? Da Bíblia que a gente usa na versão ARA aí. Pela versão YouVersion, certo? E essa parte aqui então tem que desaparecer, né? A gente precisa tirar fora, então a gente vai clicar aqui e vai excluir. Excluído tá, né? Ainda tem o áudio para corrigir. Vamos ver aqui. Senhor Jesus. A bênção. Não, aqui eu fiz um corte que não era para fazer. Vamos com calma. A bênção. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Aqui eu então vou voltar, porque eu acabei que eu errei ali. E vamos voltar para onde nós estávamos para ele enquadrar certinho. Aqui. Jesus. A bênção. Vamos fazer de novo, enfim. A bênção. Vem, Senhor Jesus. A bênção. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Então, a graça do Senhor Jesus seja com todos vocês, meus irmãos. Certo? Então, aqui eu faço o congelamento e venho aqui e faço o corte aqui. Seja com todos. Apocalipse, capítulo. Então, ele quer falar Apocalipse 22 ali de novo, né? Que ele normalmente iria para o outro versículo, né? Ou, aliás, para o outro capítulo. Mas não tem o outro capítulo, né? Então, termina realmente aqui. Então, ali 9:2, eu costumo levar sempre a 10:2, tá? Então, um segundo praticamente aí para terminar. Agora sim eu excluo essa parte aqui, que era a parte que tinha finaleira ali, e o vídeo tá pronto, né? Então,
a gente vai pegar e vai colocar aqui para exportar e salvar, né? Então aqui a gente corta aqui a propaganda, certo? Vamos retirar a propaganda aqui, que é do aplicativo, como ele é de graça para fazer, então acaba aparecendo a propaganda. Claro que quando eu estou fazendo a gravação aqui, que ele vai salvar, eu parto para outra coisa para mim fazer, né? Então, muitas das vezes eu estava envolvido em fazer a própria capa da leitura, né? Do livro em si, né? Então, eu vou trazer aqui para vocês, aqui antes de fechar, mais ou menos como é que a gente fazia já para ficar mais ou menos aí registrado para vocês, certo? E aí, então, eu coloco aqui nessa parte aqui, certo? Então, ele demora um pouquinho, né, para salvar exatamente por causa que tem que aparecer a propaganda. Aqui você vai vendo aqui que ele está aparecendo convertendo o vídeo. Enquanto ele vai convertendo o vídeo ali, eu vou trazer para vocês aqui a parte, então, onde eu faço a questão da capa dos vídeos. Então aqui eu tenho as capas, pessoal, dos vídeos que eu fiz, certo? E eu preparei tudo pelo WhatsApp, tá? Bem simples. Preparei tudo pelo WhatsApp, certo? E vou mostrar aqui ligeirinho mais ou menos como é que eu fiz, né, as capas em si, tá? Aqui então, pessoal, eu tenho as 3 que eu uso, né? Bíblia João Ferreira de Almeida, Bíblia King James atualizada e a Bíblia Israelita completa. Já salvou o vídeo ali em cima, aquele quadradinho em cima ali do coisinha de câmera ali, é que já salvou, tá? E aqui, então aqui eu vou fazer esse aqui, e fazendo esse aqui que já estava ali salvo, né? Só para vocês terem uma ideia. Então aqui eu clico na canetinha, certo? E viria aqui nesse caso, né? E iria escrever Apocalipse, certo? Escolhi a cor branca, que é o que eu vinha fazendo da capa. E aqui geralmente eu iria fazer isso aqui, tá? Esse aqui eu fiz mais ou menos assim, ó. Medindo mais ou menos aqui para ficar mais ou menos dentro do que eu queria fazer para os outros, né? Então aqui eu vinha, que tinha um negocinho que eu pegava aqui geralmente para deixar sempre enquadrado ali, ó. E deixava aqui então o espaço, né? Para colocar os outros números. Então primeiro eu fazia uma capa assim, certo? Vamos só fazer um exemplo aqui para vocês. Fazia a capa assim, né? Aí depois a gente... Tô no WhatsApp, então eu vou cortar aqui a imagem do WhatsApp aqui, só para vocês poderem ver. E daí depois eu vim aqui, então... Eu vim aqui, então... E faria tipo isso aqui. Ok? Medir aqui, mais ou menos. Para ter uma medida parecida. Por exemplo... Viria aqui e faria mais ou menos tipo isso aqui. Entendeu? No outro caso, né? Então, quando ele passa do 10 ali, então eu teria que mudar e botar ele um pouquinho mais pro lado ali, entende? Porque senão não caberia. Aqui, por exemplo, o número 10. Aí eu tenho que fazer de novo a capa ali, Apocalipse. Aqui eu conseguiria com essa aqui fazer até o 9, né? Aqui eu já não iria mais conseguir fazer ela, ok? Ficou meio cinzinha ali, mas não tem problema, porque depois eu conserto a cor depois na sequência. Então viria aqui, veja que aqui ele já não vai enquadrar, né, pessoal? Mas eu vou só mostrar aqui para vocês,
porque eu teria que fazer de novo aqui e trazer esse Apocalipse um pouco mais para o lado ali, né? Entende? Então, né, só para mostrar para vocês. Então, se fosse Apocalipse 10 ou então, no caso, 20, porque ele vai até o 22, né? Então, a gente faria, né? Mas, claro, bem caprichadinho, coisa que agora aqui eu estou fazendo bem rápido. E, obviamente, que ele não vai ficar assim, né? Não iria ficar assim, mas só para poder mostrar para vocês. Voltando para o aplicativo aqui, né? Cortando aqui as partes de propaganda aqui. Você vê aqui então, né, que o vídeo aqui no caso, então aqui, esse aqui agora, ele tá pronto. Aí é só subir pro canal, pro YouTube, né? Então como é que a gente faria? Viria aqui no canal, vou borrar aqui o que tá aparecendo aqui, tá, pessoal? Né? Agora aqui tá aparecendo o canal, agora aqui então não tem problema, aqui fica limpo. Eu viria, né, aqui eu já postei, né, os vídeos que estão prontos para subir, falta colocar a capa neles, né? E eu vou colocar na sequência, só para me mostrar para vocês. Então eu viria aqui editar, certo? Né? Só para mim pegar o nome aqui, só para fazer a cópia. Isso aqui a maioria eu sempre fiz pelo celular, mas agora ultimamente tá fazendo pelo celular, mas eu sempre fiz pelo computador, tá? Aí eu escolho o vídeo, que foi o último Apocalipse, capítulo 22. a ser salvo, né? Aí viria aqui, mudaria Apocalipse 21 ali para 22 e colocaria a capa, certo? Mas eu não salvei a capa ainda, eu tenho que salvar a capa lá. Então eu salvei lá, mas já voltando aqui rapidamente para mostrar para vocês, só para poder mostrar, vamos dizer que ele fosse ficar assim, colocava a capa ali, ele ia ficar com a capa ali, tem que colocar o horário, que esse aqui então fechou aí no dia 23, na segunda-feira, né, 19 horas, ok? E aí então também, além disso, né, eu não vou colocar como definir estreia ainda, porque eu tenho que ajeitar, eu vou ajeitar no notebook agora o restante das informações que faltam, certo? Porque tem a descrição ainda, adicionar descrição, que eu não coloquei aqui, isso a gente faz nos outros vídeos, certo? E adicionar aqui a playlist, tá? Então, é essa playlist aqui. E aí, então, é só colocar para enviar, ok? Não é conteúdo para crianças, seleciona aqui e envia. Só para mostrar ali os detalhes, então, por exemplo, do 14 que a gente já tinha feito, então a gente pegaria aqui essa parte aqui, onde ele tem aqui, ó, a descrição, né? Este é o projeto Ler Toda a Bíblia do canal Reino dos Céus. Hoje vos apresentamos Apocalipse 14, Bíblia João Ferreira de Almeida. Então eu vou copiar aqui, só para mostrar. Isso aqui eu iria fazer no computador, porque eu ia colocar ali as capas certinhas no notebook para ver como é que fica no computador, né? Para quem vai olhar no computador, quem vai olhar, né, como é que fica para ele que vai olhar no computador. Aqui, para quem vai olhar no smartphone, é mais fácil. Então, porque eu já estou fazendo por aqui. Aí eu preciso olhar lá e ajeitar lá para ele, a pessoa que vai olhar pelo computador. Então, aqui só muda aqui Apocalipse 22 e a descrição aqui, então, está feito. E no mais, é só isso aqui e só esperar, então, ele salvar. Já está com 99% fazendo o upload, faltando aí 21 segundos para fazer o salvamento, né, ou salvar aí no YouTube. E aí então eu vou lá para o canal, aí, ó, enviado para o seu canal, vou lá para encerrar e ajeitar bem certinho aqui o vídeo para ficar dentro aqui da nossa playlist aqui do João Ferreira da Almeida. Ficamos por aqui.
Certo, pessoal? E que Deus abençoe todos vocês. Foi um trabalho árduo, mas gostoso de se fazer. Não está totalmente terminado, falta fazer o finalzinho ali. Mas como você fazia aí os bastidores e como eu fiz o vídeo, né? Como preparei ele, eu mostrando aqui para vocês. Trabalho simples, né? Não é profissional, mas um trabalho voltado para Deus. E objetivo cumprido de ler toda a Bíblia, objetivo cumprido de trazer esse projeto para vocês e ajudar mais pessoas aí, incentivar mais pessoas a fazer a leitura da Bíblia. Que Deus abençoe todos vocês, fiquem na paz do Senhor, Shalom, que a graça, o poder, a misericórdia do nosso Senhor e Salvador esteja com todos vocês. Amém.